E quando a pessoa entra no Fundamental 2, começa a história de estudar para a prova. E aí, ao invés do estudo ser direcionado para o aprendizado, ele é direcionado para a prova. Então, a pessoa não preocupa mais em aprender. Ela estuda só para a prova. Só que quando a pessoa estuda só para a prova, ela estuda na véspera da prova, para não dar tempo de esquecer. Só que depois que a prova acontece, a pessoa esqueceu, então ela não aprende nada. E, de fato, numa determinada época da vida, ela soube esses conceitos, só que passou a prova, a pessoa esqueceu. Olá, sejam muito bem-vindos ao 6º episódio do podcast Segredos da Aprovação. E se você chegou aqui e continuar com a gente, você vai aprender técnicas e estratégias para aprender pelo menos 2 vezes mais rápido. Mas que história que é essa? Não é fake news. Se você aprender o que a gente estiver discutindo aqui, e se você praticar, sabe aquele tema que você gastava cerca de 1 semana para aprender? Com as estratégias e as técnicas aplicadas, você aprender em dias. E aquilo que você gasta dias para aprender, vai aprender em horas. E sabe o que vai acontecer dessa forma? Sua aprovação em tempo recorde. O meu nome é Bruno Lopes. E o meu é Bruno Werneck. E hoje o tema é, Bruno, sabe qual que é? Qual que é? Esqueço tudo. Sempre esqueço a matéria. Socorro. Mas você está falando de quê? Esse é o tema ou você está falando de você? Esse é o tema e sou eu. É normal, cara. Na época que eu estava estudando também, que eu fazia cursinho, quando estava estudando química, né, que tinha muita coisa assim para decorar, né, entre aspas, para decorar, eu tinha esse problema, assim, eu achava que estava esquecendo as coisas e tal, mas depois eu descobri que eu estava estudando da maneira errada. E o problema é que eu só descobri isso depois, né, depois de passar já. Então eu fiquei muito tempo estudando da maneira errada, eu tive que decorar várias coisas de química, aquela parada de nome das paradas, assim, dos compostos, né, tinha que saber o nome de acordo lá com a posição com o número de carbonos na cadeia, não tem um negócio assim? Tem. Você tem que saber o nome, aí tem isso, química orgânica, aí química inorgânica também tem nomenclatura. Eu sempre me dava mal com aquelas paradas, né? Mas matemática e física não. Eu entendi, eu fazia direitinho, né? Mas assim, vamos ver as perguntas aí, o que tem as perguntas pra gente começar. A gente vai pelas perguntas. Tá. Esse tema ele foi escolhido praticamente porque quinta é feriado, né? E a gente teve que passar o podcast aqui para segunda-feira. Não vai ser sempre segunda-feira, tá, gente? Vai ser na quinta-feira, 3 horas da tarde. Esse tema é porque eu vejo que muitos alunos, até não são alunos do quadro, né? Mandando, né? Professor Bruno Werneck, eu esqueço as coisas, quando que eu tenho que começar a revisão para lembrar as coisas? Eu estou fazendo exercício e estou esquecendo. Esse tema é para você. E a primeira, Bruno, é o seguinte. Sabe aquele aluno que sempre esquece a matéria que estuda? Qual que é o problema dele? Então, Bruno, tem alguns pontos importantes aí para a gente olhar, né? Estudar é um ato que ele, por si só, ele não diz muita coisa, né? Principalmente quando você está pensando que o exemplo é aprender, porque existem várias formas de estudar, né? Por exemplo, esses dias aqui em casa, a gente mudou, eu mudei de casa, né? E como o pessoal que está acompanhando aqui já sabe, a gente tem galinha aqui em casa. A história das galinhas começou porque no bairro onde a gente mora, no condomínio onde a gente mora, tinha um boato de ter muito escorpião, né? E aí a gente ouviu dizer que para combater escorpião era bom galinha, a gente ganhou umas galinhas, e aí ficou, agora a gente tem galinha. E aí, assim, para construir o novo galinheiro, eu vim aqui antes com meu sogro, a gente olhou o espaço, viu onde ficaria e tal. Isso é estudar, né? É você fazer uma análise prévia para tomar uma decisão lá na frente ou para algum projeto que você quer fazer, né? Isso encaixa em estudar. Me preparar para uma prova de vestibular também é estudar.
pesquisar uma empresa antes de fazer uma entrevista de trabalho é estudar. Estudar é uma expressão muito ampla, né, muito abrangente, né? Então, a gente tem que sair dessa expressão e focar no objetivo. O objetivo é aprender, né? E quando você aprende, você não esquece. Mas também é interessante que uma vez que você aprendeu, não só você não esquece, mas você não fica lembrando daquele assunto o tempo todo. É confuso, né? Porque, assim, por exemplo, eu sei cálculo num nível mais ou menos ali da universidade. Eu sei cálculo. Mas eu não fico lembrando de cálculo o tempo todo. E provavelmente se eu começar a fazer uma lista de exercícios de cálculo, que é uma matéria do ensino superior, eu vou melhorando o tipo de exercício que eu consigo resolver ao longo da lista. Eu posso dizer que eu aprendi cálculo, tá? Então, essa necessidade de lembrar das coisas é meio que enganosa, assim, né? Você vai descobrir se aprendeu se você conseguir resolver problemas associados àquele assunto. Olha só que interessante, né? Para eu não esquecer, que na verdade significa aprender de verdade, eu tenho que conseguir resolver problemas daquele assunto. E a única forma, então, de verificar se eu aprendi o assunto é, alguns dias depois de ter estudado o assunto, eu fazer uma verificação, uma mini prova, vamos dizer assim, né? Uma lista de exercícios sobre aquele assunto. Agora, como que eu estudo o assunto para que, quando eu precisar usar de novo, né, eu saiba usar, eu não tenha esquecido, né? A gente já falou aqui algumas vezes, mas não custa repetir, que existe um processo. Você precisa entender o assunto, né? Isso acontece na aula ou na leitura, de forma ativa, fazendo anotações, e depois você precisa praticar no mesmo dia. No mesmo dia. Por quê? Porque para você não esquecer, você precisa salvar na sua memória de longo prazo, né? Por isso que ela chama memória de longo prazo, porque você salva lá e depois, sempre que você precisar, você usa. Só que enquanto você está entendendo e estudando um assunto, você está trabalhando com a memória de curto prazo. E essa memória tem uma capacidade limitada. Então, assim, ela só suporta um determinado volume muito pequeno de informações, algumas horas de informação. Então você fica trabalhando aquele assunto ali na sua memória de curto prazo, e durante esse processo você precisa avisar a sua memória de curto prazo que ela deve salvar aquilo na sua memória de longo prazo. A memória de curto prazo também o pessoal chama de memória de trabalho. Qual que é o principal erro que faz a pessoa não lembrar depois? Ela só faz a parte da memória de trabalho. Ela lê a matéria, ela assiste a aula, ela até faz anotações da aula. Isso vai dar para a pessoa um entendimento. Aí, ela para nesse ponto, entendeu? A pessoa, em geral, não avança para a parte da prática, do estudo individual. O que acontece no dia seguinte? Ela acha que esqueceu. Por quê? Porque ela não está lembrando do assunto, né? E se ela pegar para fazer exercícios, ela também não vai conseguir fazer. Então ela de fato esqueceu, porque aquilo não foi salvo na memória. Agora, a pessoa que entendeu e fez exercícios, teve o estudo individual, no dia seguinte ela acha que esqueceu. Quando ela pega para fazer os exercícios, ela consegue resolver. E aí ela verifica que não esqueceu. Então o que a pessoa precisa fazer para não entrar nessa onda de estudo, esquece, estudo, esquece, estudo, esquece? A pessoa precisa praticar imediatamente depois de ter estudado e alguns dias depois. Se a gente tivesse aqui um jeito, eu ia até fazer um desenho, né? Eu não sei se dá para compartilhar uma tela aqui de desenho. Deixa eu tentar fazer aqui no Paintbrush. Vai. Olha só o que eu vou inventar, hein? Vou fazer no Paint com o mouse. Vamos ver se vai dar certo. Espera aí. Eu vou compartilhar uma tela aqui.
Como que eu faço para compartilhar a minha tela? Share screen. A janela de aplicativo, Paint. Olha só, vocês estão vendo aí? Tá dando para ver. Então, né, vamos colocar assim, ó. Olha só, beleza, assim dá para ver todo mundo. Olha só, o que acontece? Imagina que você tem aqui, agora eu tenho que pôr o óculos, senão eu não enxergo. Imagina que você tem aqui um gráfico, tá? Então esse é o eixo, vou fazer mais ou menos, vertical, esse é horizontal. E aí, nesse eixo vertical, tá, de fato, é a sua memória. Então o que acontece? Quando você estuda um assunto, aí você aprende nesse nível aqui, ó. Com o tempo, você vai esquecendo. É natural, você vai esquecendo o assunto. Mais ou menos assim. O que você tem que fazer? Isso, vamos lá, tá nessa unidade de tempo, né? Tá, isso aqui é hoje, por exemplo. Depois eu vou trazer a mesa digitalizadora, a próxima a gente traz a mesa digitalizadora e faz. Então aqui é hoje. Só que a partir do momento que você estudou o assunto, você já começa a esquecer. Então, isso aqui seria 100%, olha só que bacana. Isso aqui é 100% de conhecimento do assunto. O que você tem que fazer? Uma semana depois, então mais ou menos aqui, ó, hoje, mais 7 dias, né? 7 dias depois, você tem que ir lá e fazer um exercício daquele assunto, ou alguns exercícios daquele assunto de novo, para você voltar no 100%. Então você vai observar essa subida aqui, ó. Você vai observar essa subida no seu conhecimento. E depois você vai começar a esquecer de novo, só que você vai esquecer mais devagar. Se você fizer isso, olha que bacana. Deixa eu voltar aqui, que eu gostei de compartilhar a tela. Se você fizer isso, né? Então, se você estudou hoje, você aprendeu 100%. Você foi lá, assistiu a aula, fez as anotações e fez os exercícios. Você aprendeu 100%. Com o tempo, você começa a esquecer, né? Se você não fizer exercícios de aplicação do assunto, aí você vai esquecer mesmo. Aí pode esquecer. Aí desiste. Mas se você fizer os exercícios, você vai começar a esquecer. O que é recomendado? Depois de 7 dias, você vai lá e faz mais exercício daquele assunto para voltar no seu pico de 100% de conhecimento. E aí a sua curva de esquecimento ela vai ser mais atenuada, sabe? Ela não vai ser tão inclinada assim como foi a primeira. Você vai passar a esquecer mais devagar. Se depois desse processo, né? Se depois desse processo, vamos lá, vamos pegar aqui uma data aqui, hoje mais 28 dias, hoje mais 4 semanas, vai. Você for lá e estudar o assunto de novo, opa, peraí, o que vai acontecer? Você vai voltar para o seu nível de 100% e a sua curva de esquecimento, ela vai ser... eu não quero mais essa linha. Ela vai ser... ela vai ser menos acentuada. Você praticamente não vai esquecer, tá? Então, é isso que acontece quando você está estudando de verdade. Então, assim... qual que é a solução? Depois de ver a matéria hoje e fazer exercícios, daqui a 7 dias você faz mais exercícios daquele assunto e daqui a 4 semanas, né, contar de hoje, você faz mais exercícios daquele assunto. Então, assim, esse é o jeito do aluno aprender. Ele tem que fazer esse estudo, né, espaçado. Ele tem que fazer essa prática, porque se ele não usa essa prática, aí realmente ele esquece, não tem como ele lembrar.
Então, como que a gente faz isso, né? Como que a escola faz isso? Como que o sistema educacional... O sistema educacional ele foi até bem pensado nesse sentido. Ele organizou os conteúdos numa ordem em que um conteúdo se encaixa no outro. Então, para você aprender funções, para você aprender função logarítmica, você precisa ter aprendido função linear, domínio da função, você precisa ter aprendido os outros assuntos, e aí você tem essa relação de dependência. E o simples fato de estudar um assunto que depende de outros assuntos anteriores já funciona como uma revisão. E é esse ato de rever o assunto de forma ativa, principalmente fazendo exercícios várias vezes, que resulta no aprendizado definitivo. E aí a pessoa, não é que ela não esquece, ela nem precisa, ela aprendeu, entendeu? Então ela simplesmente sabe aquele assunto. Se alguém perguntar para ela na hora, ela sabe resolver, sabe trabalhar. Vai muito além de esquecer e lembrar. É isso que acontecia comigo, por exemplo, em matemática e física. Porque eu estudava todos os dias essas matérias, né? E eu fazia as listas na sequência, sempre fazia exercícios de um determinado assunto na semana posterior, na próxima semana, e eu estudava os assuntos numa ordem correta, né? Que me permitia relembrar assuntos anteriores. Acho que é isso. Bem completo aquele desenho ali. Me parece que essa atividade de assistir a aula, fez exercício, depois de 7 dias rever o exercício, isso vai acontecer com uma frequência maior naquele tema específico onde você tem mais dificuldade, certo? Não necessariamente. Até naquele onde você... Porque se você tem facilidade, você vai aprender. Agora, o que é a dificuldade, o que é a facilidade? Né? A dificuldade é quando você está estudando um assunto que ele depende de outros e você não sabe esses outros assuntos. É como se fosse um quebra-cabeça. Vamos montar um quebra-cabeça. Todo assunto que você vai estudar é um quebra-cabeça que você está montando. Quando você começa o quebra-cabeça, que não tem peça nenhuma, ele é muito difícil de montar, ele é praticamente impossível. Quando você pega um quebra-cabeça ali pela metade, ele já não é tão difícil, mas ele também não é fácil. Você tem um esforço. Quando você pega um quebra-cabeça no final, você entende rapidamente onde as outras peças se encaixam. Então, isso que é facilidade e dificuldade. O assunto difícil nada mais é do que um assunto novo. Tudo que é novo para nós é difícil. Então, o que o aluno tem que fazer? Ele tem que voltar nas bases daquele assunto que ele está tendo dificuldade, aprender, e a partir daí, aprender aquele assunto principal, entendeu? Vou dar o exemplo de função logarítmica. Se você não sabe trabalhar plano cartesiano, se você não sabe trabalhar construção de gráficos, se você não sabe trabalhar domínio da função, imagem da função, quando que uma função é crescente, quando que ela é decrescente, não sabe a parte de função exponencial, você vai ter muita dificuldade em função logarítmica. Agora, se você já sabe tudo isso que eu te falei, sobre que não é função logarítmica vira só mais uma pecinha no quebra-cabeça, que já está mais avançado. Aí parece fácil, entendeu? Então a dificuldade é isso, a dificuldade são assuntos que dependem de outros assuntos, os quais você não domina. Aí fica difícil. Sim, entendi. É tipo o cálculo estequiométrico. Eu nunca aprendi aquele negócio direito. Provavelmente eu nunca tive interesse em aprender somente em decorar para fazer uma prova. Eu imagino que pela quantidade de temas que caem no vestibular, né, a gente seleciona algumas disciplinas que a gente só precisa aprender uma vez na vida. O problema é lembrar que você aprendeu na hora da prova. Você comentou desse método aí que você usou para passar no ITA, não foi? Assim, eu usei
Eu usei esse método para passar no ITA, mas é que esse método, na verdade, eu usei ele para passar no ITA e tal, mas esse é o método para aprender qualquer assunto. E é assim que funciona na vida, né? Vamos supor, a pessoa que vai entrar no mercado de trabalho, né? Para trabalhar, vamos supor que ela vai trabalhar com edição de vídeo. A gente tem pessoas que trabalham com edição de vídeo. Pronto, o Dani, que está acompanhando a nossa transmissão, ele sabe fazer um pouco de edição de vídeo. Ele não é especialista em edição de vídeo, não, mas ele sabe fazer um pouco. Cadê o Dani? Ele tá aí? O Dani tá aí. Ô, Dani, entra aí, Dani, pro pessoal te conhecer. Será que ele vai ficar com vergonha? Aí ele aí. Aparece aí, Dani. Oi, pessoal. Tudo bom? Pronto. Quando você entrou aqui no quadro, você sabia fazer edição de vídeo? Não, eu tinha pouquíssima noção da faculdade. Eu aprendi mais no quadro mesmo. Aí como que você aprendeu? Eu fiz alguns cursos, e botei em prática para, de fato, aprender depois de ter visto a matéria, assim, digamos. Mas qual curso que você fez? Eu fiz numa plataforma que chama Alura, de cursos online. E esse curso é o quê? Ele foi um curso mais de edição de matéria jornalística no Premiere, deu para pegar uma coisa básica de edição de vídeo. Pronto, aí ele aprendeu o básico de edição de vídeo no Premiere. Aí depois eu fui tentando fazer outras coisas para sair desse básico e aprender cada vez mais. Aí eu ia pesquisando na internet algumas coisas que eu não sabia para ir aprendendo, e ia fazendo outros vídeos, outros tipos de vídeo para ir aprendendo cada vez mais. Mas esse processo durou quanto tempo? Tá durando ainda. Entendeu? Esse aqui é o ponto aí, ó. O exemplo ótimo, Dani. Obrigado. Já vou parar de te desconcertar. Obrigado pela participação. Esse aqui é o ponto, entendeu? O que ele falou? Ele começou com um curso básico de edição de vídeo, aí depois ele foi fazendo, ele foi pesquisando por conta própria, ele foi fazendo teste, é assim que funciona. Então, esse aqui é o lance do vestibular. É que na escola, como o Bruno falou, a gente, não que ele falou isso das escolas de uma maneira geral, tá? E também não quer dizer que não seja verdade. Pô, eu estudei, eu sei como é que é. A gente estudava só para passar em prova, e durante a faculdade, inclusive, a gente fez muito isso, eu fiz muito isso. Até umas histórias engraçadas. Dani, o Bruno travou? A internet caiu. Voltou. Eu fico mexendo aqui nos cabos, aí dá problema. Então, se a gente chegar em 40 pessoas, eu conto. Então, quem está participando aí, compartilha com outras pessoas esse vídeo, porque aí eu vou contar uma história engraçada que aconteceu comigo no ITA. O que acontece, né? A gente, na escola, a gente não aprende a estudar para aprender. A gente aprende a estudar para passar na prova, para tirar nota boa na prova. Tudo bem, não tem nenhum problema com isso, mas é que no final das contas a pessoa não aprende, né? Ela não aprende a matéria, e aí é ruim. Quando você estuda para aprender, você faz assim, você vai estudando aquilo periodicamente até você ficar bom. Então, matemática, você tem que começar do básico e estudar aquilo toda semana um pouquinho, e isso vale para todas as matérias, igual o exemplo de edição de vídeo que a gente deu aqui. Então, por exemplo, o Daniel começou estudando edição de vídeo, fazendo um curso básico numa plataforma de cursos. Aí, a partir desse curso básico, ele aprendeu a usar uma ferramenta de edição de vídeo, que é o Adobe Premiere. E aí ele começou a fazer algumas edições de vídeo, foi fazendo. Aí teve vídeo que ele fez que não ficou bom, que ele foi lá e fez de novo. Teve vídeo que ele fez que ele achou bom, e ele mostrou para as pessoas. Aí as pessoas foram lá e falaram, esse aqui precisa melhorar e tal. E é assim, é um processo constante, entendeu? E aprender é assim, é constante. Não quer dizer que toda a vida você vai precisar ficar fazendo exercício de matemática para saber matemática, não. Mas alguém que vai fazer engenharia, por exemplo, vai estudar matemática a vida inteira, né? E se mudar o comportamento agora e começar a entrar na faculdade, começar a estudar de verdade, estudar direitinho, aí a pessoa vai aprender matemática e vai aprender até a matemática do ensino médio direitinho. Quem vai fazer medicina vai saber biologia naturalmente, assim, num nível muito acima do nível que a gente aprende na escola. Mas é um processo repetitivo, né? E tem uma parada que é legal, assim.
Quando você começa a fazer qualquer coisa na sua vida, que você começa a ficar bom ou a ficar boa, e você tem algum tipo de reconhecimento, as pessoas te reconhecem, você alcança um determinado objetivo, você vê que está aprendendo, você começa a gostar daquele assunto. Então, é só a pessoa começar a estudar direitinho que ela vai passar a gostar. Não tem muito mistério. Peguei, Bruno. Dando continuidade no assunto, antes de eu te perguntar se tem algum método de memorização que seja simples e fácil, eu quero reformular essa pergunta, que ela praticamente já foi respondida, né, no início do podcast. Tá? Pensando num aluno que quer fazer medicina esse ano, quer fazer o Enem ali, né? A gente sabe que matemática tem um peso, e principalmente matemática básica, né? Um aluno que tem muita dificuldade em matemática básica, não consegue memorizar, vamos supor, não consegue memorizar, não consegue aprender funções. Pensando nesse nível assim, de dificuldade, sendo que, quer dizer, fração, na verdade, acaba sendo base para praticamente tudo. Qual que é o método que ele deve seguir para conseguir aprender isso e ir adiante? Tá, então vamos ver se eu entendi. A pergunta é, eu sou um estudante que eu não sei nada de matemática, eu tenho dificuldade num assunto muito básico. Né? O que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Olha, pode ser um problema emocional, de bloqueio, tá? E aí, se for um problema emocional, de bloqueio, aí a pessoa tem que realmente procurar um psicólogo para conversar e entender esse bloqueio. E esse bloqueio pode acontecer por diversos motivos. Por exemplo, a pessoa pode ter sido humilhada num contexto de aprender matemática, pode ter sido pelo professor, pelos colegas. Infelizmente acontece, né? O ser humano não é o mais bonzinho do mundo, não. O ser humano gosta de ver o circo pegar fogo. Então, o ser humano tem muita felicidade, muita satisfação em machucar outros seres humanos. Então, isso pode ter acontecido. E aí é ruim, né? A pessoa tem que procurar um médico mesmo, um psicólogo, um psiquiatra, que é alguém especialista. Mas vamos dizer que não é esse o caso, tá? Para a gente ficar dentro da nossa esfera de atuação, que é a pedagógica. Pedagogicamente, o que a pessoa tem que fazer se ela não consegue aprender um conceito muito básico? Ela tem que pegar aquele conceito básico e olhar algo que vem antes dele e ir buscando onde ficou a dúvida. Porque matemáticas e outras ciências, né? Vamos tirar a história e geografia desse jogo, porque é um jeito de estudar diferente. As coisas são mais independentes em história e geografia e em literatura, filosofia e sociologia. Existe independência, né? Porque ao longo da história houve rupturas, né? Houve rupturas de sistema de modo de produção que o homem se organiza, né? Então hoje a gente trabalha no capitalismo, mas antes era feudalismo. Nem lembro direito qual que era, mas tem essas rupturas. No caso das ciências, não tem ruptura. As coisas são contínuas, tá? Em geral. Né? E o que isso significa? Significa que qualquer conhecimento em ciências é construído como se você estivesse construindo um prédio. E quando você está construindo um prédio, um andar depende dos andares anteriores para ficar de pé. E você só consegue construir o próximo andar se todos os andares de baixo estiverem ok. Só nesse caso. Né? Então, assim, o que a pessoa tem que fazer? A matemática, física, química, ciências de uma maneira geral, é a construção de um prédio. Se você não está conseguindo passar de um determinado andar, o que você tem que fazer? Você tem que voltar e identificar em qual andar a sua construção parou. Porque aí, a partir daquele andar, você começa a construir de novo. E aí você vai ver que o encaixe é muito mais rápido, a construção acontece muito mais rápido. No caso da matemática, no exemplo que o Bruno deu, né? Vamos supor, eu não estou conseguindo aprender porque eu não sei frações, tem que ir lá estudar frações, estudar o básico mesmo. Né? O que é uma fração, como que ela é representada, o que ela representa,
né? E aí a pessoa vai entender que a fração é uma linguagem, é um jeito de representar uma certa situação em que as coisas foram divididas, mas aí depois tem uma evolução, né, que ela passa a ser mais uma linguagem, um jeito de comunicar, porque faz muito sentido você pensar assim, vamos pensar 3/8. Você pegou uma pizza, partiu em 8 pedaços e ficou com 3. Cada parte da pizza é 1/8, 3/8, você tem 3 vezes aquele 1/8. Agora, 12/8, o que isso significa? Né? 12/8 significa uma pizza em meia, né? Então, a pessoa precisa passar por esse processo e fazer essas reflexões, até ela ganhar facilidade no trabalho com frações. E aí ela vai para os próximos assuntos, né? Ela vai começar a trabalhar expressões que envolvem frações, vai entender o conceito de mínimo múltiplo comum, de máximo divisor comum, né? Por que não é mínimo divisor comum? Por que, Bruno, que não é mínimo divisor comum? Não, aí não é comigo, não. Eu posso perguntar ao meu irmão, professor de matemática. Hã? Eu posso perguntar ao meu irmão, professor de matemática. Por que não é? Por que não é mínimo divisor comum? É. Qual o menor número que divide todos os números? O menor número que divide todos os números tem que ser 1. É 1, então o mínimo divisor comum sempre é 1. Não pode ser 1. O máximo divisor comum é difícil, né, de achar, porque aí você tem que ficar olhando, né? Tem que ser um número que divide, por exemplo, o máximo divisor comum de 12 e 18. Porque o 1 divide 12 e 18, o 2 divide 12 e 18, o 3 divide 12 e 18, o 6, o 9 já não serve. Então aí para no 6. Agora como que chega nessa conta? Aí a pessoa começa a entender os conceitos de fatoração, entendeu? Mas é porque essa parte mais básica assim, da matemática, por que a gente não sabe matemática básica, né? Esse é um assunto importante, assim, e que depois a gente pode até separar esse trecho, né? Por que as pessoas não sabem matemática básica? Porque a hora de aprender matemática básica é ali mais ou menos no 6º ano, que é quando a pessoa entra no Fundamental 2. E quando a pessoa entra no Fundamental 2, começa a história de estudar para a prova. Que tem que estudar para a prova, olha, estuda porque amanhã você tem prova, fulano de tal tirou ótimas notas na prova, e aí, ao invés do estudo ser direcionado para o aprendizado, ele é direcionado para a prova. Então, a pessoa não preocupa mais em aprender, ela estuda só para a prova, só que quando a pessoa estuda só para a prova, ela estuda na véspera da prova, para não dar tempo de esquecer, né? Só que depois que a prova acontece, a pessoa esqueceu, então ela não aprende nada. Então ela tira ótimas notas no Fund 2, porque ela sempre foi bem nas provas, e viu todos esses conceitos, e de fato, numa determinada época da vida, ela soube esses conceitos, só que passou a prova, a pessoa esqueceu. E é a matemática mais importante, é a matemática que a gente usa hoje no dia a dia. Isso é um grande problema, porque até quem já está no ITA e passou por aqui, né, fala que você só avança em determinado módulo, né, que é dividido por 8 módulos, se você tiver compreendido ele. Não adianta querer passar à frente de tudo correndo. Né? Pensando nisso, vamos de novo nesse caso desse aluno ou dessa aluna, que estava com muita dificuldade em matemática básica, frações. Ela fez esse método, ela foi para frações, assistiu aula, fez exercício, depois fez exercício de novo e aprendeu. Está na cabeça dela. Agora ela consegue resolver outros exercícios que tem a fração no meio, pelo menos um pedaço dele que tem fração. Como que ele deve avançar agora que ele sabe essa parte de frações, mas vamos supor, chega ali numa equação de 2º grau. Aí ela vê um bloqueio muito grande e não é tão simples como foi aprender frações antes. Eu vejo que isso é um desmotivador muito grande. Bom, de novo, né? Como que você
beleza, você foi lá e construiu aquele andar que estava faltando e vai começar a avançar. Aí chega uma hora que você para num outro assunto, que no exemplo que foi dado foi a equação do segundo grau, função do segundo grau. Se a pessoa parou nesse assunto, aí ela tem que ver o que está sendo abordado ali que ela não sabe. Por exemplo, equação do segundo grau é uma forma. Você apresenta para uma pessoa assim, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso é uma equação de segundo grau. O que é o a, o que é o b e o que é o c? São números. Pode ser um número inteiro, pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, pode ser uma fração, pode ser qualquer número. A única restrição é que o a não pode ser zero. Até aqui, essa explicação não tem entendimento nenhum. Só tem decoreba. É tipo você apresentar uma pessoa. Olha, estou aqui te apresentando o Bruno Lopes, é um rapaz que tem barba, ele usa óculos, cabelo curto, tá sempre de camisa social. Então, você entendendo? Estou apresentando só. Então a pessoa precisa ver isso. Aí começa o problema, assim. Aí começam a aparecer os problemas, né? Como que eu acho as raízes da equação do segundo grau? Geralmente as pessoas entregam a fórmula de achar as raízes, né? E aí a pessoa tem uma trava. Por quê? Porque ela não sabe como que chegou naquela fórmula. Só que entender a fórmula, como que chegou na fórmula, envolve conhecimentos anteriores. Como que eu deduzo essa equação de Bhaskara? Essa fórmula de Bhaskara? Tem um jeito de fazer essa dedução. Se você pegar um livro de matemática dos anos 50, que foi quando a minha avó estudou, tinha esse livro lá na casa dela, um livro de matemática ali do ensino fundamental, tem a demonstração da fórmula de Bhaskara. A demonstração. E a demonstração da fórmula de Bhaskara é completando quadrados perfeitos e tal, né? Aí ou a pessoa aprende a demonstração, ou ela aceita que aquela é a fórmula e ela usa tantas vezes até que ela não esquece mais. E aí depende um pouco da afinidade. Eu, por exemplo, gosto. Então, o dia que eu vi aquela demonstração, pela primeira vez, eu vibrei. Eu falei, nossa, que legal isso aqui, deixa eu ver. E aí, vira e mexe, assim, quando eu estava estudando, eu demonstrava a fórmula, porque eu achava legal. Mas é porque eu gosto, né, de matemática. Eu gosto de matemática, eu acho legal. Né, eu tenho que me segurar para não sentar e ficar estudando matemática ou física. Né? Então, assim, a pessoa precisa entender que tem etapas que são informações que ela está recebendo, ela só precisa prestar atenção naquelas informações. Como que ela vai fazer para fixar isso? Acho que essa é a sua pergunta. Ela tem que fazer os exercícios imediatamente depois de ter aprendido o assunto, de ter entendido a explicação. Beleza, eu entendi o que é uma equação de segundo grau, agora deixa eu usar. Aí ela começa a fazer vários casos. Né? Ela faz um caso que o B é igual a zero, faz um caso que o C é igual a zero, faz um caso que o A, o B e o C são diferentes de zero, aprende a calcular o delta, aí ela aprende o caso que o delta é menor do que zero, o que ela faz? Ela não vai fazer nada por enquanto, não aprendeu isso ainda. Aí ela começa a fazer delta igual a zero, o que significa? Delta maior do que zero, o que significa? Aí ela começa a trabalhar isso, entendeu? Se ela está com dificuldade de aplicar a fórmula de Bhaskara, né, para ficar nesse exemplo, né, se ela está com dificuldade de aplicar a fórmula, pode ser que tenha algum termo ali na fórmula que ela não saiba usar com facilidade. Por exemplo, na fórmula de Bhaskara você tem fração, você tem soma e subtração, e você tem, eu nem marquei aqui, né, mas você tem fração, e você tem raiz, né, radiciação. Você tem uma raiz. Né? Tem gente que não é muito acostumada a trabalhar com raiz quadrada. Aí tem que voltar um pouquinho e ver o que é raiz quadrada, entendeu? É tudo assim, exatas, né? Ciências de uma maneira geral, você pode fazer várias analogias que no final das contas dá no mesmo. Você pode fazer uma analogia com quebra-cabeça, pode fazer com brinquedos de montar, pode fazer com prédio, mas no final das contas
Um conhecimento novo depende de conhecimentos anteriores. E aí a pessoa tem que ter certeza que ela aprendeu todos os conhecimentos anteriores para conseguir aproveitar da melhor maneira aquele conhecimento novo. Boa, gostei dessa metodologia aí, da prática, né? A gente eu provavelmente tinha um problema muito que assistir uma aula, fazer um exercício, pronto, já fiz o que eu tinha que fazer hoje. Depois ia estudar outro assunto, não lembrava de nada. Não faça isso, né? Sempre esteja revisando. Eu gostei dessas dicas. Eu vou praticar nessa minha pós-graduação de neurociência, que eu acho que eu vou precisar, principalmente na parte de memória. Ô Bruno, ao longo do podcast você respondeu algumas perguntas que os alunos fizeram no Instagram. Se você quer que sua pergunta seja respondida aqui, né, pelo Bruno Werneck, por mim, mande no Instagram, também participe para escolher o tema. E agora eu quero começar pelas perguntas do Instagram, tudo bom? A Iohana Ferreira perguntou, né? Mas você já respondeu um pouquinho. Com tanta matéria para saber na hora da prova, como conseguir lembrar de tudo? Como é que é? Com tanta matéria para saber na hora da prova, como conseguir lembrar de tudo? Bom, se a gente está falando da prova do vestibular, o único jeito, realmente é muita matéria, o vestibular ele vai cobrar muita matéria, né? E o jeito de você lembrar de tudo na hora da prova é se você não precisar lembrar. Como assim, Bruno? Se você estuda da maneira correta, aquele assunto é salvo na sua memória de longo prazo. O que é estudar da maneira correta? Se você assiste às aulas, faz as anotações, você entende o assunto. Se você faz exercícios no mesmo dia, você aprende o assunto. E se você estuda aquele assunto periodicamente, tipo, uma semana depois de ter visto, visto pela primeira vez, um mês depois de ter visto pela primeira vez, vai usando aquele assunto ao longo do ano, você aprende, aquilo fica salvo na sua memória de longo prazo. O que vai acontecer no dia da prova? No dia da prova, para você fazer a prova, você vai usar a memória de curto prazo para fazer a prova. Qual que é o papel dessa memória de curto prazo ou memória de trabalho? Pode escolher o nome, se você quiser. O papel dela é buscar na sua memória de longo prazo as ferramentas, os conhecimentos que você precisa para resolver os problemas que vão aparecendo ali. Né? Então, assim, por que na prova no colégio funciona deixar a matéria, estudar de véspera, né? E usar só a memória de trabalho, que é a memória de curto prazo? Vou chamar só de memória de trabalho daqui para frente. E usar só a memória de trabalho. Porque o volume de informações que vai cair em sua prova do colégio é pequeno. E por causa disso, você pode estudar na véspera. E aquilo ainda fica salvo no seu cérebro. Na memória de trabalho. Depois que você dorme, aquele assunto desaparece da sua cabeça. Se você estuda da maneira correta, ao longo do ano, você vê o assunto mais de uma vez, aquilo fica salvo na sua memória de longo prazo, porque você treinou bastante, e no dia da prova a sua memória de trabalho não está sobrecarregada com aquele assunto, porque ela não precisa, ela vai lá e busca na hora que ela precisa, entendeu? De acordo com a questão que ela precisa. É como se cada vez, imagina que você tem uma empresa e você tem que resolver vários problemas nessa empresa. Cada problema que você aprende a resolver Não, esse exemplo não é bom. Imagina uma loja de material de construção. Pronto, esse é um exemplo bom. Imagina uma loja de material de construção. Você está construindo uma casa, assim, em algum momento alguém foi lá e construiu cada item que você usa na sua loja de material de construção, né? Quando você está estudando para a véspera da prova, a pessoa que está te atendendo, é como se a pessoa que estivesse te atendendo no balcão, né? Quando você pede tijolos, ela estivesse aprendendo a fazer tijolos, né? Agora, se você estudou direitinho,
Os tijolos já foram feitos e já estão salvos lá no armazém. Assim como estão os tijolos, as janelas, as portas, está tudo lá no armazém. A única função do seu balconista, que é a sua memória de curto prazo, é ir lá no depósito, no estoque, que é a memória de longo prazo, e buscar aquilo que você precisa para resolver cada um dos problemas que aparecem na prova. Então, assim, não é que existe esse lance de lembrar de tudo na hora da prova. Não, não é lembrar. É que se você estuda direitinho ao longo de 6 meses, 1 ano, você treina para a prova. Você está bem treinado, está bem treinada, né, no caso da Johanna, e aí está bem treinada, e aí você consegue usar aquele conhecimento que você construiu ao longo do tempo. Boa. Chegando aqui pro nosso final do podcast, lembrando, se você que está escutando o podcast agora está aprendendo o que a gente tem discutido aqui, né, Bruno? E conhece um amigo, uma amiga, uma namorada, um namorado que não está estudando da forma correta, tá estudando da forma errada e está esquecendo tudo, compartilhe com ele o podcast, pode compartilhar pelo YouTube, pelo Spotify, só não deixe seu amigo ficar estudando errado, né, Bruno? Porque aí não dá, nem sei não é amigo, né? Amigo da onça. Gente, a gente chegando aqui pro final do podcast, foi muito bom. Por favor, não esqueça do podcast, tá? O episódio foi principalmente a respeito da memória. Eu espero vocês no Instagram para participar, escolher o tema, tudo bem? E mandarem as perguntas para serem discutidas aqui. Com certeza vai te ajudar. Muito obrigado pela participação de todos vocês, por enviar as perguntas. Muito obrigado mesmo. Um forte abraço.